Boa noite, boa noite. Demoramos, mas chegamos, Continuando a série de live aqui do Vivenciando o Tubo Rosa. A primeira foi lá com a janela com a Pachuca. A segunda foi com o pessoal do JPC, a Maiara e a Gráucia. E hoje é mais uma, Será que ela veio? Eu acho que ela veio. Será que ela veio de jegue? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela veio de jegue. Cadê? Da pessoa. Deixa eu ver. Chegou! Chegou! Só tirar. Peraí. Tá escrito pra cá. Peraí. Peraí, rapidinho, já volto, peraí. Voltei. Tchum. Tá escuro aqui? Bom dia, bom dia. Bom dia. Quanto tempo, hein, Elaine? Nossa, verdade mesmo, hein? Saudades. Não, eu não tô, não. Eu tô. Eu Bastante. também tô. A gente tá com saudade, sim. De vez em quando bate uma maldade de mim, que eu falo que eu não tô, mas eu tô, sim. Sei disso. Você tá de rosa? Eu tô de rosa. Eu também tô de rosa, ó. Ai, combinou. Ó, chique. Primeiramente, eu agradecer você por ter aceito esse bate-papo aqui nesse tema que é tão bom, né? Que é tão importante, é o Outubro Rosa, né? Verdade. Sim. Está preparado com o nosso bate-papo? Umas perguntinhas? Sim, Ai, tranquilo. é humilde a pessoa, sim. É humilde. Sim. Faz Elaine, parte, né, do Outubro Rosa. A gente vinha dar depoimento de como passou, de como tá. é pior que é verdade mesmo, faz parte. Fala um pouquinho pro pessoal. Você é você é de São José mesmo? Sou de São José, tenho 43 anos hoje. Tenho um filho de 19, Olha. solteiro. Viu, gente? Ó, sorteio lá. Você quer mandar currículo? Segue ela aqui embaixo. Aqui, ó. Adiciona ela no Tinder. Não, no Tinder não. Não, no Tinder não dá certo, não. Ela, conta um pouquinho pro pessoal como tudo começou, como você descobriu. Você teve câncer de mama, não foi? Foi de mama. Como tudo começou? A sua vida começou a mudar? Na verdade, eu estava assistindo em casa, era num domingo, acho que era dia 20 de julho, mais ou menos. Aí eu sempre tive um travinho no peito, e eu sempre espremia, tirava e sempre aparecia. Aí nesse dia eu fui e apertei de novo, tirei normal, e depois a gente tem aquela mania de passar o dedo, né, por causa das marquinhas que ficam. Aí eu senti um negocinho. Aí eu falei assim, nossa, que estranho, né? Mas aí, assim, não é nada não. Aí numa quarta-feira, Uhum. era feriado da cidade, 27 de julho, eu acordei, nossa, mas com uma dor no peito, uma dor, dolorido demais. Eu falei assim, nossa, que estranho. Aí eu levantei e falei assim, nossa, não é normal. E nossa, quando eu sinto dor, eu tenho que ir pro UPA fazer alguma coisa, porque eu não gosto de sofrer por causa disso, não. Aí eu fui pro UPA. Chegando lá, o médico falou assim, pode apalpar, né, pra ver como que, né, pra gente ter uma noção. Eu falei assim, sim. Aí ele apalpou assim, eu falei assim, nossa, tem um nódulo mesmo aí, e já tá com 2 centímetros praticamente. Eu falei assim, nossa, era apenas um carocinho, né, como evoluiu. Aí ele me passou medicação por causa da dor, e já me
deu a papelada para mim poder fazer os tratamentos, não, os exames. Passou pro postinho, passar para um ginecologista. Passei, me formou tudo lá certinho, me deu um encaminhamento para poder fazer os exames, ultrassom, mamografia. E foi assim. Antes eu não fazia ainda, né, aqui o preparativo, porque eu tinha 38 anos na época, então geralmente aos... A gente, homens também, a gente pensamos assim, bobeira fazer, né? Eu não tenho 40 anos, por que eu vou fazer aquele exame? Verdade. É o que eu digo, né? Hoje o câncer não tem idade, né? Na verdade. E sua família? Como se lidou com isso? Se chegaram mais perto de você, se aproximaram mais, te deram total amor, carinho? Na verdade, fui eu que aproximei deles. Porque quando eu descobri o câncer, né, que eu fui receber o diagnóstico, eu tinha acabado de me separar. Na verdade, eu me separei numa terça-feira e na sexta-feira eu fui no médico para poder ver o resultado do exame. E constatou carcinoma. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô sendo uma má pessoa, né? Deus tá me castigando de uma tal forma assim que meu pai, né? Aí eu chorei com a doutora, sabe? Aí eu falei assim, e agora? O que que eu vou falar para minha mãe? O que que eu vou falar para meu filho? O que que eu vou falar para minha família? Porque quando a gente não tem, assim, informações referentes ao câncer, a gente se mata. Fica perdido, né? Porque o que fala? Câncer, vai morrer. Aí eu falei para a doutora, assim, quanto tempo eu tenho de vida? Aí ela falou assim, não, fica tranquila, tem bastante exames, tem cirurgias, tem tratamento, fica tranquila, não pensa nisso não. Aí eu falei assim, tá bom então. Aí foi assim, aí eu saí, entrei no carro, chorei. Aí eu me entreguei para Deus assim, sabe? Eu falei assim, Senhor, se tudo isso está acontecendo na minha vida, que eu acredito que algum propósito muito grande vai acontecer. E fui enviada depois disso. Aí eu cheguei em casa, meu filho perguntou para mim, né, o que tinha dado, o resultado. Eu falei assim, olha, amanhã a gente conversa. Hoje eu não estou preparada para isso. Aí chegou no sábado, eu fui, conversei com ele, falei. Não foi fácil, não. Imagina. Eu acredito que assim como eu, né, recebi essa informação e me matei naquele momento, ele olhou assim e ele se manteve calmo, sabe, até. Mas eu falei assim, não, mas nós estamos aí e vamos atravessar tudo isso junto, tem tratamento, tem tudo. Procurei acalmar ele, né? E também deve ser, para ele também deve ter sido barra também, mas eu acho que ele foi meio assim para manter firme, para não deixar você mais. Sim, verdade. Estavam os dois ali, né? Aí ele bateu firme, não chorou para. Porque, tipo assim, nossa, agora eu sou o homem da casa, né? Tipo assim, nossa. Então, acho que ele se jogou para ele uma tal responsabilidade, eu imagino assim, né? Eu também imagino. E aí, a partir daí, aí começou a fazer o tratamento, a químio. Conta um pouquinho, como foi para você fazer a químio, fazer o tratamento? Aí também teve a queda de cabelo também, né? Que isso deixa a mulher mais ainda, com a autoestima mais baixa ainda. Sim. Então, quando eu comecei a fazer os exames, as questões, aí eu já comecei a conhecer pessoas que estavam passando por esse tratamento, já tinha um grupo de mulheres. Aí eu falei assim, bom, não constatou ainda, mas, né, deixa eu entrar para mim saber como que lidar com isso, né? Aí eu entrei em grupo de mulheres que estavam passando por esse procedimento e lá a gente foi tendo informações. Aí até que constatou realmente, aí eu falei assim, nossa, realmente constatou. Daí elas, tipo, tranquilizaram, né? Falaram assim, não, acalma, você vai fazer tratamento, isso, aquilo, tal. Aí eu passei pelo médico, passei pelo outro médico que queria fazer a cirurgia. Eu não fiz a retirada da mama, eu só fiz a retirada do nódulo. E aí ele falou que eu iria fazer tratamento, essas coisas, e iria me passar para um outro médico. Aí eu falei assim, tudo bem.
Aí nessa outra médica, ela falou assim, olha, você vai fazer quimioterapia, o seu cabelo vai cair, então se prepara, isso, aquilo. Eu falei assim, ah, então tá. E quando eu recebi isso, eu tava com o cabelo, acho que um pouco mais comprido. Aí eu já tava me Engordou? entendendo em relação a... É, tava um Engordou? pouco mais. Aí eu falei assim, bom, já que eu vou ter que passar por isso, então eu vou cortar o meu cabelo mais curto, que eu acho que assim vai amenizar um pouco, né? Porque eu sempre cortava de dedinho em dedinho, assim, sabe? Morri de medo, já, ai, eu não quero cortar. Aí eu cortava, aí eu fui na onde eu sempre ia, na cabeleireira, assim, ó, e a cabeleireira ela já tinha passado por câncer de mama, aí a gente conversou, isso aqui, ela me tranquilizou também, eu não sabia. Aí ela foi e cortou meu cabelo bem baixinho, ficou até bonito, sabe? Nunca tinha me visto, né, assim, de cabelo curto, você me via de cabelo comprido. Aí a partir daí eu falei assim: ah, eu me entreguei para Deus, então agora é Ele que vai me conduzir, Ele que vai me direcionar. Foi É isso. isso. É isso. E quando você está nesse processo do cabelo, a queda de cabelo, fazendo químio, fazendo exame, o que você, tipo, você num algum momento você esqueceu que estava com câncer de mama? Na verdade, eu acho que em todo momento eu esquecia que eu estava com câncer de mama. Para mim, na verdade, eu nunca tive. Pelo processo, né, como eu passei por ele, assim, o câncer trouxe na minha vida vida. Essa foi a verdade. Porque eu sempre falo, antes eu existia, hoje Uhum. eu vivo. Porque mesmo antes do câncer eu não fazia nada. Eu estava já começando a entrar em depressão. Eu falei assim, meu Deus, não me cuidava. Sabe, na verdade, eu estava largada, assim. Então eu entendi que o câncer veio na minha vida para trazer vida. E foi o que realmente aconteceu. Isso é legal. Nossa, isso, ó, me arrepiei todo, que gente, me arrepiei todo. Ó, eu sei que você participa de dois grupos de, de apoio com pessoas com Com câncer. câncer. Um Sim. deles, que foi lá que a gente conheceu tudo, conta um pouquinho, pessoal, como você conheceu o JPC? Então, durante esse percurso todo, a gente conhece muita gente, né? Que eu era nova nesse meio, mas muitas pessoas estavam ali. Então, informava assim: ah, vai acontecer isso, olha, Léa, em tal lugar você consegue isso. E assim, em uma das consultas e tratamento dessas questões, eu fui direcionada para o GPC. Falei assim: olha, vai lá, eles acolhem pessoa, eles te orientam, tem grupos, isso, aquilo. Até que então eu liguei para lá, né, para o GPC, e marquei uma entrevista com a Glauce, que é a Assistência assistente social. social. Aí marquei, inclusive nesse mesmo dia, que foi dia 13 de junho, eu passei lá no GPC e de lá eu já fui raspar minha cabeça, porque o cabelo já estava caindo, né? Tava bem ralinho Uhum. já. Aí eu já fui para Casa Rosa para poder raspar minha cabeça. Então já era um procedimento só, era na mesma rua, inclusive, o GPC e a Casa Rosa. Aí eu já fiz dois procedimentos no mesmo dia. E conta um pouquinho como claro, antes da pandemia, participar das reuniões, dos encontros. Eu sei que você conheceu pessoas maravilhosas que tá entre a gente, que também que não tá entre a gente. Conta um pouquinho Sim. mais pra gente. Nossa, quando eu cheguei lá, a gente chega assim, né? Falei assim, nossa, vai num lugar onde só tem pessoas com câncer. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, deve ser muito triste, né? Só que quando você chega lá, você começa a ouvir as pessoas falarem, sabe? Dar o seu depoimento e de como elas estão. Aquilo traz uma força pra gente, assim, uma energia que eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, nossa, adorei. Vou estar aqui, o grupo lá sempre foi dia de quarta-feira de manhã, né? Assim, vou voltar. Inclusive, uma pessoa que me recebeu assim, sabe, de braços abertos, foi a Kika, Oh, né? aqui. Nossa, a Kika, nossa, eu falo pra você, viu? Ela falou assim, você é mais uma aí, estamos aí, se precisar.
né? Eu falei assim, nossa, eu fui muito bem recebida lá. Eu só tenho gratidão pelo JPC. E a Casa Gesto também. A Carajés também fica na cidade também, quase do lado do JPC também, pertinho, né? 2 ruas depois, aí É, eu participo de lá também. Lá um pouco menos, mas participo. mas os dois te ajudaram pra caramba. Sim, muito. Nossa, até hoje, né? Até hoje eu participo, vou lá nas quartas-feiras. A hora que eu vou em um, eu já, antes de ir embora, eu já dou uma passadinha no outro para estar lá Eu, conversando com o pessoal. Muito bom. eu lembro mesmo, a Elaine acabava a reunião na quarta-feira do JPC, almoçava no Tonga e depois ia correndo no Gesto. Ia tomar Verdade, café eu no Gesto. ficava o dia para ficar lá no GPC, verdade. Ficava na reunião, ia almoçar, depois à tarde tinha reiki, aí eu ficava lá tão zen assim, depois tomava café da tarde, eu batia cartão lá, né? Na verdade. Tinha carteira assinada lá também. Eu falei assim, inclusive tem uma casa para alugar do lado de APC, né? Eu falei assim, eu vou alugar essa casa aqui para mim, porque eu não saio daqui. Né, Agora que. você vira a zeladoria do JPC agora. Oi? Você fica agora, se você vai morar do lado do JPC, você vira zeladora. Ah, então, né? Vai ser muito bom. Ô, Tá lá, Elaine, quem sabe? tá ainda para alugar ainda? Ah, eu vou lá e eu olho assim, eu penso, nossa, eu acho que é para mim vir morar nessa casa aí, não é Então, possível. quem sabe, conversa com a Graça e com a Mayara, aí É, né? alugar para você lá do lado, e você vira zeladora do JPC. Isso é uma boa ideia, viu? Não tinha pensado nisso. Ó, vamos dar um abraço pro pessoal que tá assistindo aqui, ó. Vamos lá. Celina Cunha, Ai, a Celina. Sandro Castilho, Ai, Daisy, a doutora Tulipa, a Joyce, a Cris está assistindo também. Você conhece a Cris? obrigada, saudade da Cris. Que Cris que é? É a Cris, né? A Cris Bueno. Não, é Cris. Conhece a Cris? Ah, eu conheço várias Cris. É essa Cris mesmo, a Cris Bueno. Então, é ela mesmo. A Júlia tá aqui também assistindo, o Bruno Eu tá não consigo assistindo ver quem está também. assistindo. Que mais? Tem um monte de gente que assistindo aqui. A Paloma acabou de entrar aqui também. Ai, que legal. Ó, Sejam muito bem-vindos. ô, Elaine, eu acho que você já respondeu aí a minha próxima pergunta, mas a Elaine antes do câncer de mama, ela? Bom, para mim, eu antes do câncer eu estava doente. Antes do câncer eu estava doente, porque eu não me cuidava, não olhava para mim e, como eu falei, eu já estava começando a entrar em depressão e o câncer veio para me dar um chacoalhão, falei assim, agora é o seu momento, é você cuidar de você para você poder cuidar melhor de quem está ao seu redor. Eu entendi isso. É isso mesmo. E a Elaine depois do câncer de mama? Quando acabou Nossa, tudo, quando ela venceu, quando ela bateu o sino lá do. Porque no Hospital Prudor tem um sino lá, né? Não tem? O pessoal toca tem, lá. na época que eu terminei o tratamento, não foi no Pio 12, eu terminei o tratamento foi no Antoninho da Rocha Magno. Eu fiz a cirurgia lá e o tratamento lá. Agora que faz acompanhamento no Pio 12. Uhum. Mas quando você terminou tudo isso, quando você foi curada, você venceu tudo, a Elaine depois do câncer de mama é? Feliz. Dá pra perceber mesmo, pra esse Venci sorrisão. cada momento, assim, e venci cada momento. Porque foi um divisor de águas na minha vida. Essa é a verdade. Eu me aproximei da minha família, que, nossa, teve comigo a todo momento, sabe? Me ajudando, me apoiando no que eu precisasse. Conheci muitas pessoas, nossa, que realmente, hoje eu digo que eu tenho amigos. Antigamente, não. Antes nem amigos, né? Nem amizade tinha conhecido. Hoje não, hoje nós temos amigos. Temos você, tem a Paty, nossa, saudades dela também. A E Kika. a Kika, a Cris, o Rui, nossa, tem muita gente, né? Nossa galerinha dos cafés.
Vou começar Café. a fazer cafés aqui na minha casa de novo, vou chamar vocês. Por causa dessa Não, é que, pandemia, passou todo mundo um pouco. é, quem sabe você muda pro lado de APC, a gente já vai inaugurar lá já com café. Então, mas vem inaugurar minha casa aqui, ué. Eu mudei da onde eu morava, eu fiz foi uma mudança radical assim na minha vida, sabe? Parei, fiz o tratamento, minha mãe faleceu, mudei da minha casa, que eu morava praticamente quase 20 anos lá. Uhum. Disse, não, tem que mudar, então vamos mudar. E faz um ano que eu tô morando nessa casa aqui agora. Vou convidar todos vocês para vir aqui tomar um café. Tô organizando aqui ainda, né? Tô montando o meu escritório. Então, Ó, aí eu convido vocês para vir aqui. humildade pessoal de ver o meu escritório. É porque fica as coisas, fica um pouco de coisa aqui, um pouco de coisa ali, um pouco de coisa. Você, nossa, meu Deus do céu, desse jeito a cabeça já não é a mesma, né? Porque depois Não, de um tratamento, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, a gente tem que pensar, avançar sempre. sim, na verdade, eu aluguei essa casa aqui, que é grande, né? É exatamente por esse propósito mesmo, entendeu? Então, vamos mexer, né? Se foi esse o propósito, então, vamos fazer. Ô, Elaine, você conhece algum Glaucio? Glaucio, Ele colocou, conheço. e eu? Você tá falando saudade dos seus amigos? Você colocou, e eu? Ah, eu vou convidar ele também. Viu? Olha, agora conta, se tem algum recadinho para as mulheres, não no Outubro Rosa, mas no ano inteiro. Sim, eu até escrevi aqui, porque a cabeça da gente, né, já A falha minha muitas também. vezes, né? Então, eu ainda tô com cabelo, né? Você perguntou da questão lá de ficar careca, aquela questão Uhum. toda. Isso. Rapaz, eu me amei careca. Sério? Ó, Verdade, eu me primeira amei. pessoa que vi. Eu raspei a cabeça e lá a Maria, né, cede perucas pra gente, né? Saí de lá com a peruca, eu entrei no carro, eu tirei. Rapaz do céu, que negócio, como esquenta aquele treco. Misericórdia. Aí eu tirei e não me adaptei àquele negócio. E vivi assim, ó, careca mesmo, sabe? Era exposto, era touca, era boné, era lenço. Então, eu me amei careca, sério. Eu fiquei bonita careca. Eu me achei bonita careca. Então, então, quando você olhava pro espelho, assim, você se olhava pro espelho, você careca, assim, olhava pro espelho assim, gente, eu tô um arraso. Eu tô arrasando, né? Assim? Assim, perfeitamente assim. Aí, às vezes, eu saía, a hora que eu chegava no carro, eu falei assim, nossa, esqueci de alguma coisa para colocar na cabeça. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, agora. Aí o meu carro, então, vivia cheio de coisa, vivia com boné, com touca, com tudo lá, porque eu falei assim, pelo menos se eu esquecer, já tá aqui dentro, né? A gente lembra, eu e a Paty lembra como que era seu carro? Era uma casa, né? Era Era uma um, casa. era um botijão de gás atrás. Ai, gente, foi um barato, gente. Nossa, foi um momento assim, eu falo que vai fazer 5 anos que eu descobri o câncer, né? Em dezembro agora vai fazer 5 anos que eu descobri. Mas o que eu vivenciei nesse período, vamos dizer assim, de 4 anos e meio, vivi muito mais do que os meus 38 anos anteriores, sabe? Inclusive de pessoas que surgiram na minha vida, assim, com a minha família, com os amigos, em tudo, em tudo. Foi O, muito bom. A o legal experiência. é verdade. O legal é que a Helene chegava na frente do APC com o carro dela, o pessoal pensava que era o cambulando polícia chegando para pegar alguém. E a gente rachava o bico, divertia. Não, e o engraçado é que assim, né? Aquele carrão preto, assim, né? Uma blazer preta chegava. Aí quem que descia de lá? Uma baixinha pequenininha. Foi muito boa essa época também, viu? Faz Era bom, parte. era bom mesmo. Ó. E você tem algum recadinho para essa mulherada? Para não pôr esse outubro roda, porque outubro é 30 dias, para o ano inteiro? Sim, eu vou fazer uma colinha aqui, ó. O Outubro Rosa, ele é um mês de conscientização, sim. Uhum. Mas, porém, devemos nos prevenir a todo momento.
O câncer, ele não tem idade, não tem cor, e não, assim, não importa se é rico, se é pobre, isso daí não importa nada, né? Uhum. Então, se cuidar, se cuidar. A prevenção é o melhor de tudo. Porque quando você recebe o diagnóstico assim, no início, a cura é muito mais rápido, né? Você não sofre tanto, na verdade. Então, é todos os dias, todos os meses, se cuidar, se poupar, se amar. É É isso isso. mesmo, é isso mesmo. E você tem alguma experiência desses 5 anos, né? Você falou que você descobriu que Eu você descobri tinha assim. Vamos 5 anos. colocar 4 anos e meio aí, né? É. Esse tempo todo que você colocou, você tem alguma experiência que te marcou mais? Que me marcou mais? Tem. É. Ou tipo, tanto no JPC, tanto em outro lugar, no Gesso. Na verdade, assim, eu não digo que uma questão que me marcou mais, né? Porque muitas coisas marcaram e tudo isso faz parte da minha vida hoje, um exemplo, assim, para mim, sabe? Mas hoje primeiramente, eu vejo a mim. Se tá fazendo bem para mim, ótimo, vai continuar. Se não tiver, infelizmente, ou eu me afasto, ou, sabe, porque independente de quem seja, porque nós que passamos pelo tratamento, pelo câncer, por todas essas questões, só nós sabemos o que passamos. E eu sei que o meu emocional, que eu tenho, assim, ele influencia muito nisso. Então, começo a sentir dores no corpo, alguma coisa, então eu tenho que dar um basta, assim, sabe? Porque é a minha saúde, primeiramente. É verdade. Igual você falou, a gente tem que pensar em nós primeiro, né? Sim, porque imagina eu doente, como que vai ser, É, verdade. né? Vai ser Verdade. ruim para que estão ao meu redor. É verdade. E o que esse Outubro Rosa, quando você tinha. Eu vou falar assim, quando você tinha o câncer de mama, o que esse Outubro Rosa significava para você? Você ficava mais mal ainda ou não? A pessoa, você motivava mais ainda? Não, assim, as pessoas, né, falavam, nossa, quimioterapia, vai sentir isso, sentir isso, sentir isso. Tem vários trajetos por aí, né? A gente escutava. Eu falei assim, eu escutei. Aí quando eu fui fazer a minha primeira quimioterapia, que era sempre nas quartas-feiras, fiz tranquilo assim, foi de boa até, sabe? Fiquei, eu acho que quase 4, 5 horas lá para receber a quimio, isso, aquilo. Aí eu saí, fui para casa. Aí depois é que dá uma moleza assim no corpo, aquela questão. Aí eu ia dormir um pouco. Aí eu já ficava desperta assim, eu disse, nossa, que engraçado, graças a Deus não tive reação nenhuma ainda, e só esperando, né? Aí na quinta-feira, a mesma coisa, só que aí eu falei, pensava assim comigo, bom, como não veio reação nenhuma, eu vou fazer o que tem que fazer. Aí eu ia, limpava a casa, fazia isso, ia me organizando, né? Foi até bom para isso, que eu organizei mais a minha vida nessa É época. bom. Aí na sexta-feira também nada. Eu falei assim, nossa, graças a Deus, né? Não tive nada, né? Aí no sábado, pela manhã, eu comecei, sabe? O que entrava, eu vomitava. Aí eu falei assim, nossa, aí eu comecei a ficar batida, comecei a ficar mal, aí eu fiquei na cama. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Mas aí foi só momentos assim também. Aí eu comecei a detectar, né? Que depois de 21 dias eu ia fazer uma nova quimioterapia. Mas eu ficava 2 dias, assim, mal, assim. Mal não, né? Meio lenta, essas questões. Aí na outra quimioterapia eu já sabia que daí era um processo assim. Eu fazia numa quarta, na quinta e sexta eu fazia o que eu tinha que fazer, porque no sábado eu iria ter alguma reação. Uhum. Mas até nisso eu agradeço a Deus também, e muito, porque em vista das outras pessoas, né, que a gente convive, tem a convivência, né, no JPC, no Gesto, nos grupos, as pessoas sofrem demais, viu? Nossa, é de cortar o coração. É A- muito triste. Você falou agora que a pessoa sofre, né? Porque eu sei, porque eu convivi com meu. Você conhece meu tio, né? Sim, é pouco. Conheci ele pouco. Meu tio também, ele sofreu pra caramba até ele veio falecer. Mas a gente tem até um exemplo, né,
da nossa amiga também, ela me fugiu o nome dela, a de Paraibuna? A Ana, A Ana, que está lutando pela Tá vida, que está sendo lutando. forte. Eu converso com ela, eu falo para ela firme, né? Mas é difícil, né? Assim, principalmente para mim, que passei por esse processo, ver uma pessoa sofrendo, sabe? A gente sofre junto, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil passar por um tratamento desse, e judia demais do corpo da gente, né? De nós, assim, e quem está ao nosso redor também. Então, nesse processo todo, também vale muito a nossa mentalidade. A gente tem que ter muito, ser positivo, porque o ruim já está acontecendo, né? Então, você tem que ser positivo. É difícil? Mas não é impossível. Então, eu comecei a enxergar de uma forma assim, tudo que viesse, eu teria que enxergar alguma coisa boa daquele processo ali. Porque se eu enxergasse a coisa ruim daquilo dali, então eu ia decair. Então eu falei assim, não. Então eu costumo pensar hoje em dia, eu sempre falo para as pessoas, que assim, comece a identificar o para que aquilo dali está surgindo na sua vida. Assim é um modo mais fácil de conseguir enxergar. E eu consigo, assim, Deus está me abençoando, me abençoa e me abençoa a todo momento por esse motivo, assim. Sabe, eu falo assim, tá ruim. Mas para que isso está servindo para minha vida? Aí ali dá um estalo assim, ó, e engrandece. Eu me engrandeço com isso, graças a Deus. Aprendizado, né? Muito, Coisa de muito. aprendizado, né? E É, você. ter É verdade. positividade, porque é isso. E você, tipo. Você tinha medo, assim, ou agora você tem medo pro câncer voltar ou não? A todo momento. Inclusive, quando é época assim de fazer exames, nossa, fica tenso, né? A gente fica tenso, porque mesmo a gente sabendo que tá, né, tudo tranquilo, mas é muito tenso. É muito tenso. A gente fica na cabeça E, não, porque muitas pessoas a gente vê, né, assim, do nada, volta, né, ou em outro órgão, ou em outra alguma coisa, nossa, é muito tenso. É uma sombra, né, que a gente carrega. mas igual você falou, assim, tipo, a gente tem que ter, trabalhar a mente da gente, né? Sim, é por isso que eu falo. Hoje, quando eu sinto que tem alguma coisa me afetando de alguma forma assim, no meu emocional, alguma coisa, eu tenho que dar um jeito. Porque se eu não dar um jeito naquilo ali, eu sei que ressurge no meu corpo. E eu sei o que eu passei. E eu não quero passar de novo. Por mais que eu não tenha tido tantas dores, tantas questões assim, que muitos têm, eu não quero passar de novo, né? Então, eu já procuro, assim, cortar. E é muito difícil, viu? Não é fácil. É verdade. Tipo, é mais difícil ainda quando você vê pessoas que estão do seu lado falecer. Exemplo, o nosso grande amigo Edson, o nosso grande amigo Jamison. E eu, quando o Edson faleceu, eu também fiquei mal pra caramba. Se eu não cuidar da minha mente e Nossa, lembrar das coisas boas que o Edson fazia, eu ia acabar. Mas o James também. É com até um você nó. também? Porque, foram pessoas muito especiais na minha vida, sabe? Ai, meu Deus. Ai, a gente perdeu muita gente, né? Então, nossa, fico triste pra caramba, sabe? Até hoje eu não consigo, assim, imaginar que o Jamerson faleceu. Uma pessoa tão positiva, tão cheia de fé, né? Que engrandeceu tanta gente. De Pela luz. fé, inclusive, dele. Eu falei assim, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, meu Deus, o quê? Não, não é possível. Sabe aquela pessoa que você imagina assim, nossa, essa pessoa nunca vai morrer Uhum. por esse processo? Nossa, até hoje eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar. Eu vejo a família dele postando, sabe, no Face, eu falo assim, gente, eu não acredito. Eu não consigo acreditar que ele se foi. É muito triste. É, Perdemos muita gente, viu? Perdemos muita gente. É triste, né? Quando vai vendo as fotos assim, sabe, que o Face, né, vem relembrando a gente assim, a gente olha as pessoas que se foram, né? É, e, não é fácil.
Igual você falou já, a gente tava conversando isso antes, aí entra a nossa mentalidade, né? Sim, sim. A É, nossa positividade, lembrar as coisas boas, não. sim, claro. Nossa, essas pessoas que se foram trouxe grandes aprendizados, viu? Muito. Olha, não se emociona não, se você emocionar eu mostro pra vocês esse negócio aqui, ó, você deixou. Ai, ai, meu Deus do céu. A Tati jogou aqui pra mim agora há pouco, aqui, ó, você esqueceu lá no JPC, ó, isso, ó. É quase que esse tamanho a minha, porque, né, você sabe, né? Ó, tem ainda aqui também, você deixou, ó. Ai, nossa, essa é pequena. É. Ô, Elaine, e quando você andava na rua, você percebia as pessoas olhar pra você diferente quando você tava careca? Tipo, aquela Sim. pessoa de dó. As pessoas da rua ou as pessoas da família que faziam mais isso? Ai, que dó dela. Ai, ela tá com câncer. Ai, que dó. Será que ela vai viver quanto tempo? Tinha esse pensamento? Eu, né, que não usei peruca, então as pessoas olham mesmo com cara de dó, sabe? De piedade, falam assim, nossa, tipo assim, aquela moça vai morrer, né? Aí foi difícil no começo lidar com isso, viu? Falei assim, meu Deus do céu, né? E sempre pedir sabedoria para Deus para saber lidar com pessoas assim, né? Porque não é por maldade, é que as pessoas também não sabem lidar com essa situação. Essa é a verdade. Então, eu comecei a entender assim, se a pessoa olhar assim para mim, o que eu vou fazer? Eu vou dar um sorriso, vou sorrir para ela ter uma outra impressão do que eu tô vivendo, né? Então a pessoa olhava assim, ficava, eu começava a sorrir. Aí eu sorria para ela, eu acho que aquilo mudava a, o modo dela enxergar uma pessoa com câncer careca, né? Porque já não é fácil, né? Não. Olha, referente a isso, eu não tive preocupação, viu? Pouco estava me importando do jeito que as pessoas me olhavam, porque eu estava me sentindo bem, eu estava me sentindo feliz, eu estava me sentindo linda, na verdade. Poderosa. Entendeu? Oi? Você tá se sentindo poderosa, se sentindo. Nossa, eu me senti mesmo. Graças a Deus, meu Deus me fortaleceu nisso. E a minha família, nossa, era o tempo todo zoando comigo. A minha sobrinha, ela ia rapar, né? Raspar minha cabeça assim, que ficava nascendo os fiozinhos. Fazia tipo um negócio de moicano. Meu irmão chamava de Vera Verão? É, né? É, É, então, sabe? Colocava negócio de chifre assim. Nossa, foi uma zoação total da minha família. Sabe? É, porque era um momento realmente que eu estava vivendo, não transparecia tristeza, né, para as pessoas. Graças a Deus. é legal. Ó, Elaine, a gente tem uma estreia aqui no quadro aqui do Talk House. Chama. Deixa eu pegar aqui. Ó, bola murcha. Bola murcha. Dado? Não, é uma bola murcha. Ah, tá. Você quer um dado. Não, é uma bola murcha. Eu queria saber o que faz a Elaine ficar com bola murcha. O que faz? É a pessoa não cumprir o que ela fala, tá? Sabe? Nossa, me deixa assim triste pra caramba. Me decepciona e, nossa, isso é muito triste. Eu também, eu também. E bola cheia, o que faz a Elaine ficar com bola cheia? Ah, e as pessoas me falar que, nossa, que legal que você já passou por esse tratamento e está incentivando mais as mulheres a serem empoderadas, sabe? Isso, nossa, me anima demais. No entanto, que eu trabalho com isso hoje, né? Com empoderamento de mulheres, de homens também, e, né, com os cosméticos, com as coisas que eu trabalho. Então, levar autoestima e empoderamento para todos. Isso é muito bom. É Isso isso, enche minha bola. é isso verdade, ó. A gente a bola da Elaine, viu? E é isso que eu ia falar. O que a Elaine tá fazendo hoje? Então, hoje eu sou consultora da Mary Kay, que inclusive eu entrei para a Mary Kay devido
a um treinamento que eles davam lá quando a gente perde cabelo, perde sobrancelha, cílios, tudo, né? Tudo quanto é tipo de pelo que a gente tem no corpo, a gente perde. Não sobra um para contar a história durante o tempo da quimioterapia. E eles deram um treinamento assim pra gente de maquiagem lá no Antoninho. Foi aí que eu falei assim, nossa, eu acho que esse é o meu momento. Eu já conhecia a Mary Kay, mas eu, como não usava nada, só usava apenas um batom e olha lá, aí eu falei assim, nossa, eu acho que é o meu momento de conhecer agora, né, a Mary Kay, me produzir mais, me cuidar mais e vou ajudar as pessoas também. E graças a Deus eu levei isso para muitas pessoas, sabe? Inclusive a minha mami de coração, que é a Rose, né? E ontem nós fizemos uma live junto também. Eu conheci ela através de um lápis de sobrancelha. Olha só que incrível. E depois, né, eu perdi minha mãe, nesse processo todo aí, eu perdi minha mãe. E ela chegou e me adotou como filha, assim, sabe? Então é uma história muito emocionante, gratificante. Coitado dela, né? Pois é, né? Fazer... E, nossa, então agora você está como uma empresária da Mary Kay. Sim, da Mary Kay e também da Ama Caparis, que são aqueles perfuminhos de bolso, sabe? Pintados. Você precisa experimentar. Vou experimentar, ó. Eu não tomei banho ainda, vou experimentar. Ah, é muito bom. Ó. Vou fazer um café aqui da tarde pra gente comemorar tudo isso daí. Vamos seguir. Matar a saudade um pouquinho, né? Agora tá um pouco mais, né? A gente tá com uma máscara aí e vamos. Receber vocês aqui. A Paty já veio aqui, foi um prazer rever ela. E chamar o restante. o Rui, chamar o pessoal todo. Rui. Quem sabe pra semana que vem eu já tô mais organizada aqui, a gente faz aí. Eu também tô querendo proporcionar aqui algumas aulas assim de bordar chinelo, né, que eu bordo bastante. Fazer bijuteria, pulseira, essas coisas, sabe? Para interagir um pouco mais com a mulherada, porque é complicado, né? A mulherada esse ramo de seguir dona de casa, dessas outras questões, é bom ter um momento só para elas. Antes você era dona de casa ou você trabalhava em alguma coisa? Eu sempre trabalhei. Sim. Eu sempre trabalhei, desde os meus 14 anos, eu sempre trabalhei. Na época que eu descobri o câncer, eu estava como consultora da Herbalife na época. Né? Aí, porque eu estava com sobrepeso, essas questões, aí eu estava como consultora. Só que daí pelos procedimentos, né, que depois veio a quimioterapia também, aí a gente incha, a gente engorda, toda aquela questão, eu não consegui mais transpassar isso para os clientes. Foi aonde entrou a Mary Kay. Aí agora eu Mary Kay. Então agora você está com... Então, eu não sei se é essa palavra que eu posso usar. Então, o câncer, entre aspas, te fez para acordar para a vida. Para ser uma pessoa melhor. Exatamente. É o que eu falei, né? Antes eu existia, hoje eu vivo. Graças a Deus. Um divisor de águas, né, na minha vida, assim. Nós começamos a enxergar as coisas, né, de uma outra forma, uma outra maneira. Então, hoje todos os dias a gente tem que agradecer pelo dia, né? Pelo vento, pela chuva, pelo frio, pelo calor. A gente começa a enxergar uma grandiosidade em pequenas coisas. É isso aí. E para a gente encerrar aqui, eu tenho uma... Você conhece um quadro que eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na cabeça? Cuidado com as palavras. Eu tenho medo disso, eu tenho medo, viu? Cadê o Olavo? O Olavo tá lá. Eu tenho medo, ó. Eu vou falar quem tá entrando, ó. O Guilherme Codazzi entrou. Esse Guilherme Codazzi é gente boa pra caramba, ó. Amigão do Pedro. É corintiano, é nóis. Ó, o Glaucio comentou: aproveitar e namorar bastante também. Tem que aproveitar mais. Ó, o Palhaço Retalho entrou também, tá dando parabéns. Clube do Bolinha Feminino.
Que legal. Que mais? Boa. A Nicole entrou também. Nicole é minha norinha, eu acho, ou não? Aqui, ó, Nicole Bribeiro. Ah, eu acho que é ela mesma, é minha norinha. Zanora. Aqui tá grávida? Não, você é Não tá doido, grávida, rapaz. não? Ah, Ela tá. falou, não, não fica grávida não, hein? Eu pensei que você ia ser vó já. Não, ixi, não tá nos meus pensamentos, não. Não. Ó, o Glaucio tá falando. Tem amostra grátis do perfume? Tem, tem. Tem. Depois você adiciona ela no Tinder lá que você vai ver a amostra grátis. Ai, ai, fala pra me seguir aqui, ó, no Instagram. Vai, o pessoal vão seguir tudo aí, ó. A Ah, Elaine Gomes, uma empresária da Mary Kay. é, da Ama Capariz. Peraí, não tá descendo o negócio aqui. Peraí. Ai, cadê? Maria Lúcia entrou também. Ó, o Glaucio falou que quer mesmo perfume. A moça grátis. Eu não quero. Ah, que legal. Vou mostrar pra ele o perfume. Ai, que medo, gente, que medo. Ainda bem que as crianças não estão aqui assistindo essa live depois das 8. Ai, ai. Imagina uma live, eu, você, a Kika e a Paty junto. Meu Deus do céu. Vai ter que ser depois da meia-noite, né? Você lembra da bagunça que a gente fazia depois do almoço do Tongo? Meu Deus do céu. Esse dia eu tava procurando algumas fotos e vi aquelas. Quando você começou a conhecer a Paty, lembra lá na casa da Kika? Eu falei Não, assim, eu meu não, Deus, eu não. Eu não. Foi o Marcos, aqui é o Dr. House. é verdade. Não me coloca em maus lençóis, por favor. Desculpa, não é você. Desculpa. Não, mas era divertido a gente lá no Tonga, o irmão do Ruivo dele lá, o Lon. Quem? O Lon. Você lembra do Ah, Lon? é. Nossa, faz tempo que eu não vejo ele também. O Lon tocando. A gente pedia uma música e o Lon já, puf, na hora, já tocava pra gente. Vou começar a fazer algumas coisas aqui na minha casa, aqui, o pessoal vir divertir aqui. Sabe o que você pode Legal. fazer também? Para divulgar mais trabalho americano? Fazer mais live com o pessoal. Chamar pessoas para fazer live. Convidar. É, a minha diretora, sabe, ela sempre fala pra mim, fala assim, Elaine, você precisa colocar mais a sua carinha nas telas aí. Eu falei assim, então tá bom, vamos começar. Aí foi onde começou, né, a fazer a live ontem, daí hoje com você. Aí já começa, né, a sair mais assim, colocar a carinha em vídeos, fazer mais lives. A Fazer mesma isso. dica que eu falei para você, que eu sempre falo para a Paty também. Falo sempre live lá no Instagram dela. Como que ela, a Paty tá na área da beleza, lá de faz cílios, É, a gente precisa fazer uma sobrancelha, parceria. faz micro. É, Aí eu eu pensei, vejo ela. Ela comenta. postou, mas ela não se aparecendo muito. Mas até que ela tá mais que eu. É. Ó, Elaine, legal. Vamos agora pro nosso bate-palavras. Aí eu tenho medo de falar palavras que Jesus. Ai, cuidado com as palavras, hein? Cuidado. Hoje é sábado. Sábado à noite, nos embalos sábado à noite. Ó, tem uma criança assistindo aí, ó. O retalho, cuidado aí com ele. É, Ó, então, a primeira palavra é amor. amor próprio. Quando a gente descobre um amor próprio, nada nos derruba, assim, sabia? Eu aprendi isso. Graças a Deus. Amor próprio igual você falou, quando a gente descobre, não tem como Nossa, dizer, né? muita coisa muda na sua vida. Você não é qualquer coisa que você aceita, entendeu? Você não vive por migalhas. Verdade. E vida. Vida, a minha vida, a minha vida. Meu filho também, para mim, é a minha vida. Então, você tocou agora, você falou dele, filho. Filho, amor. Embora batemos muito de frente um com o outro, terrível ali do signo de Gêmeos. Nossa, meu pai amado. E você? Mas muito, viu, de coração mesmo. Nossa. E ele é gêmeos, você é o quê? Capricórnio.
Aí então lascou em tudo. Eu vivo com uma Capricórnio, que é Capricórnio, não, é Escorpião. Desculpa, eu confundi Eu sou de boa. É só, assim, cumprir o que fala comigo, fica tudo certo, cara. Agora, desviou disso daí, o negócio complica. família, Vida, esperança, esperança, esperança de que esse Brasil, né, de que o mundo todo, né, passe por essa situação aí pandemia. da pandemia, que E é isso mesmo, para carinho. carinho. Nossa, eu nunca fiz isso daí, sabia? Tá um negócio aqui, o tico-teco tá batendo aqui. É bom pra aprender, filho. A empresária de sucesso. Eu vou começar a fazer algumas coisinhas assim também. O que você perguntou mesmo? Carinho. Carinho? Carinho é tudo, né? Carinho é tudo. Quem não quer ter carinho? Carinho é o começo de grandes coisas. Ó, Tinder. Não, brincadeira. Para. Eu não Para. sei, o Tinder eu não conheço. Ah, o Glaucio falou que é nós, Capricórnio. Ah, o Glaucio é de Capricórnio também. É, eu tô achando que depois da live vai rolar alguma coisa, viu, Glaucio? Se quiser seguir ela, Ah, capricornianos se dão bem, sabia? que dó, que tenho dó dele. Ah, não fala assim. A parte de Capricórnio não é. Não, escorpião. Eu acho que é Ah, não, escorpião. É novembro, novembro é escorpião. É escorpião novembro? não sei, eu acho que É, é. acho que é. Ô, Elaine, para nós encerrar agora, porque o papo tá tão bom, deixa um recadinho pro pessoal, para as mulheradas, para sua família, para o seu filho. Ó, eu escrevi uma palavrinha, uma frase aqui, que eu gostaria muito de estar colocando, que é assim, ó. A vida, ela sempre nos apresentará dificuldades. É assim que ela nos ensina suas lições e nos permite evoluir. Eu acho que bem assim mesmo, e foi o que aconteceu comigo, né? No meio de tantas dificuldades que surgiram, eu consegui evoluir, né? Conhecer o amor próprio, dar mais valor nas coisas, nas pessoas, e é por aí. É isso mesmo. Ah, Elaine, eu quero agradecer. Muito obrigado por ter aceito esse convite aí. Que a live ia ser numa quarta, mas não deu para fazer na quarta. Quarta a gente fez no sábado. Desculpa a demora. A live passou 8 horas, entrou 8h30. Eu quero É, agradecer. tudo assim, né? É um gostinho de quero mais. Nossa, será o pessoal tá me perguntando, nossa, não vai acontecer a live? Nossa, eu falei assim, calma, já vai acontecer, já vai acontecer. Mas é tudo no tempo de Deus, não adianta a gente correr o nosso tempo, né? Verdade, verdade. Ah, eu queria falar que agora eu comecei a fazer aula de dança. Nossa, eu tô amando, dos anos 70, 80, 90, sabe? Da Academia da Dança. Aonde? Nossa, que tá com uma parceria com o GAPC também, né? Para pacientes oncológicos, é ali no Vicentino do Jardim Paulista. Nossa, é show de bola, viu? O pessoal lá é muito amoroso, me recebeu muito bem. O Anderson também, né? Que é o professor. Nossa, tô amando. É um novo ciclo na minha vida. Eu consegui me reencontrar para fazer alguma atividade física. Que é Amém. Obrigado. Ó, tanto orações da família, viu? Deus. Ó, a família fez oração tanta que a menina se acordou para a vida e arrumou uma coisa para fazer. Rapaz, eu pedi para Deus assim, Senhor, me direciona e surgiu isso daí. Olha só que engraçado. Você viu Ó, que. tudo no seu tempo certo mesmo, né? Mas antes a vida da Helena era só fazer hate e ficar assim, ó. É verdade, verdade, gente do céu. Mas é muito bom, muito bom. A gente ia pro JPC lá, eu ia para daqui a pouco. Cadê a Helena? Ela sai da salinha da Cidinha assim, ó. Ai, até hoje, gente do céu, é muito bom. Mas eu lembro. Eu já fiz reiki com a Cidinha, mas pior que é bom mesmo, a gente deu uma apagada legal.
fez, né? Eu não sei por que eu saio daquele jeito lá. Eu não sei se são meus pensamentos, entendeu? Eu fecho o olho assim, ó, e começo a pensar coisa boa, né? Não, mas onde eu fiz, eu passei uma vergonha quando o dia que eu fiz, porque eu babei na maca da Citinha lá. Só vi as babas caindo assim nos... Ai, muito bom, né? Muito bom. É Ó, muito bom. o pessoal tá gostando aqui, ó. A Deide colocou uhul. Ai, que legal. O Grauso falou, dançarina, tá ficando bom isso, hein? Ah, nem te conto. Viu? Nem de conta. Ainda bem que a live é antes das 10. Elaine, vamos tirar uma foto? Vamos. Vou já ativar os comentários aqui. Aí. Vamos uma pose legal aqui, vai. Ah, eu lembrei de um negócio aqui. Que Ai, meu Deus. toda foto que a gente ia tirar lá no JPC, a poderia nesse, ó. Outra. Verdade. Continua. Só que agora o cabelo tá maior, né? Aí fica. Vou cortar ele de novo. Eu tava esperando ele crescer mais pra eu poder cortar e doar, né? Mas aí falaram que é 30 centímetros que tem que deixar. Eu falei assim, meu Deus do céu, não sei se eu vou ter essa, sabe? Essa paciência pra deixar ele crescer, porque já tá me incomodando o tamanho que ele tá. Aproveita e Aqui fala com no cabelo. careca, no cabelo é. No cabelo não é nada. Aproveita e fala, divulga aonde o pessoal pode doar os cabelos. Então, tem a Casa Rosa, né? Que eles podem estar indo lá. Eu acho que ainda continua as quartas-feiras. Vai lá na Casa Rosa, eles cortam o cabelo gratuito e deixa lá para doar para confecção de perucas. Ou pode também a pessoa tá cortando, levando no GAPC. Ou se quiser me contactar, né? Tem o meu Face lá. Muitas pessoas já doaram cabelo para mim. Eu levei lá na Casa Rosa direto. Muito legal. Legal, meu. Ó, vocês que querem seguir a Elaine, ó, só seguir o Instagram dela aqui, ó. Aqui em cima. Que tem altas dicas de beleza, de Mary Kay, de tudo. Viu? Eu vou começar a postar mais. Eu tô divulgando. Eu espero receber o recebido depois. Pode deixar. Inclusive, referente à live de ontem, que eu tive com a minha diretora da Mary Kay, a gente vai estar fazendo um projeto aí para as pessoas estarem comprando algum produto, né, para mulherada, lápis de sobrancelha, que é o que ajuda muito, né, um creme hidratante, porque a pele fica muito ressecada, tem batom que eleva a autoestima da mulher. Aí, comprando um produto desse, a gente vai doar para o GAPC, tá fazendo essa transferência para os pacientes oncológicos. Que legal, que legal. É isso mesmo aí. Contactar aí, que tá com um precinho assim, super bacana, né? A gente reduziu bem. Tá sendo assim, sem lucros, né, pra gente mesmo, mas é para fazer essa doação para uma casa que me ajudou tanto, né? E ajuda tanta gente. É verdade. Ó, vamos tirar uma foto agora. Vamos. Será que foi? Tirou aí, depois você me manda. Mano, ó, Elaine, obrigado, viu? Vamos terminar a live com uma energia lá em cima, com Nossa. aquela música que rebenta mesmo. E mais uma vez, gratidão. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Contando dessa experiência que eu tive, que Deus me proporcionou e de estar podendo ajudar mulheres também nessa luta, né? Contra o câncer, em qualquer dimensão. E se precisar de alguma coisa, de uma palavra amiga, né? De uma conversa, desabafar. Muitas pessoas me procuram, sabe? Falam assim, Elaine, quando você descobriu, você sentiu isso, sentiu isso, sentiu isso? Eu falo assim, então, é que cada pessoa reage de uma forma, né? Então, não tem como a gente estar falando. Mas eu, sabe, sempre passo palavras de conforto, falo assim, olha, fica tranquila, pensamento positivo. Eu sei que não é fácil nesse momento, mas procura ser positiva, procura esquecer um pouco, faz outra coisa e tenta eliminar um pouco isso da sua vida, porque se está vindo na sua vida é que um propósito muito grande Deus vai ter, assim como teve na minha. Igual você aí, ó. Olha onde que ele chegou aí, ó.
uma empresária da Mary Kay, conheceu um monte de gente. Tá vendo? É uma cantora nata lá, que eu esqueci o nome do lugar que você ia cantar também. Agora tá dançando. Nossa, agora me segura, hein? Segura, mulher. Elaine, obrigado, viu? Eu que Obrigado. E até. Quem sabe até a próxima? Vamos ter sim, quem sabe a semana que vem não vem para tomar um café aqui na minha casa. Um café, uma janta, comer uma pizza, né? E o retalho que tá colocando aqui, ó, que Jesus abençoe por sua coragem. Amém. Amém. Ó, vamos colocar a música pra gente terminar a live lá em cima, ó. Você conhece essa música aqui, ó? É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Não conhece? Diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na você. Agora, ó. Eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida. Quando der o que quiser. Sempre desejada. Por mais que esteja errada. Eu conheço, não sei cantar ela, não. Também não. Tchau, Elaine. Obrigado, viu? Tchau, obrigada. Beijo. Beijo, saudades, viu? Parece um carro. Beijo, gordo. Tchau. Tchau, gratidão.